Bom, dando continuidade ao nosso curso de Física 1, vamos agora para as aplicações dos conceitos de trabalho e energia que eu discuti com vocês nos últimos vídeos. Eu apresentei um punhado de definições, um punhado de conceitos novos nos últimos vídeos relacionados à energia, e o tempo inteiro eu fiquei falando que a energia é uma grandeza bem relevante no ponto de vista físico, para a gente conhecer no ponto de vista físico, porque ela ajuda tremendamente nas análises envolvendo a dinâmica de sistemas físicos. Então, minha ideia com essa parte de aplicações é evidenciar isso, mostrar tanto como é que a gente aplica os conceitos de energia que eu discuti com vocês nos últimos vídeos e também como é que a aplicação desses conceitos realmente facilitam tremendamente na análise dos sistemas físicos, da dinâmica dos sistemas físicos. Como primeira aplicação, eu coloquei aqui para a gente discutir um pouquinho sobre o oscilador harmônico. Se vocês se lembrarem, eu já discuti um pouquinho do oscilador harmônico, bem brevemente, na aula de aplicações de leis de Newton. No caso, eu só apresentei o oscilador harmônico naquele contexto, para poder mostrar como é que, de fato, a análise de energia transforma a análise do oscilador harmônico em um problema de cálculo 1, que aí sim é um problema, uma matemática, no caso, que está no nosso escopo aqui do curso de Física 1. Então, a minha ideia aqui com essa primeira aplicação é mostrar como é que a gente usa o conceito de energia para realmente obter a dinâmica de um sistema de uma forma mais simplificada do que a partir da análise da segunda lei de Newton completa. Okay? Não são todos os sistemas físicos que a gente consegue obter de fato a dinâmica a partir de uma quantidade conservada, mas diversos sistemas apresentam essa característica. Um deles é o oscilador harmônico, e a minha ideia aqui é mostrar como é que a gente extrai essa dinâmica. E é isso, você se deparar com outros sistemas físicos que você conhece, por exemplo, a equação de conservação de energia, você pode tentar aplicar os mesmos conceitos e ver se você consegue, se esse problema que você está analisando é um dos problemas que fazem parte dos problemas que a gente consegue extrair a dinâmica a partir de uma quantidade conservada. Ok? Mas uma coisa que é importante é que todo sistema que você for analisar a partir de quantidades conservadas, se você tiver quantidades conservadas suficientes, você consegue determinar a dinâmica de um sistema. Ok? No caso do oscilador harmônico, você precisa só de uma quantidade, que é a energia. Ok? Mas, enfim, se você não conseguir aplicar isso para outros sistemas, só significa que você precisa de mais quantidades conservadas para realmente pegar a dinâmica dele. Mas, bom, se vocês se lembrarem lá das aulas de leis de Newton e aplicações, o oscilador harmônico é um sistema físico que está submetido a uma força do tipo força elástica, o que não significa que a força é elástica de fato, mas é uma força com a mesma expressão da força elástica, ou seja, todo sistema que está submetido a uma força do tipo menos kx, levando em consideração que x igual a zero é a posição de equilíbrio do nosso sistema, todo sistema que é submetido a uma força dessa forma, linear com o deslocamento em relação à posição de equilíbrio, é classificado como um oscilador harmônico. E aí, no caso, a nossa primeira lei de Newton, a escrita da primeira lei de Newton para esse tipo de problema, se vocês se lembrarem, resultou na equação derivada segunda da posição em relação ao tempo mais k sobre m, vezes a posição é igual a zero. Essa daqui foi a segunda lei de Newton aplicada, ok? Que acabou retornando para a gente uma equação diferencial de segunda ordem que a gente não consegue resolver somente utilizando os princípios de cálculo 1. A gente precisa de algumas noções de equações diferenciais, muito simples, porque é um problema simples, mas enfim, aqui é uma equação de segunda ordem, dá mais trabalho no ponto de vista matemático, de formalidades matemáticas, do que a equação que a gente vai chegar a partir da análise do oscilador harmônico pela energia. Mas bom, levando em consideração que o oscilador harmônico é um sistema físico submetido a uma força desse tipo, qual é a nossa primeira conclusão do ponto de vista energético do oscilador harmônico? A primeira conclusão é que a energia mecânica do oscilador harmônico se conserva. E por que a gente consegue afirmar isso? Porque essa força daqui é uma força conservativa, certo? Levando em consideração que o oscilador harmônico é um problema unidimensional, pelo menos esse nosso oscilador harmônico. E a força que atua nesse nosso sistema físico, ela depende somente da posição, então, essa força é uma força conservativa pelas análises que a gente fez. Ou seja, é possível associar uma energia potencial. Inclusive, eu calculei com vocês nos últimos vídeos, qual que é a energia potencial associada a uma força desse tipo. A energia é meio de kx quadrado, que inclusive é uma expressão que a gente conhece do ensino médio. A gente trabalha com energia potencial elástica, que é a energia potencial de uma força desse tipo. Apesar dessa nossa análise não estar restrita a forças elásticas, levando em conta que essa força daqui tem a mesma cara da força elástica, então a gente pode aproveitar a mesma cara, claro, da nossa energia potencial. Nesse sentido, eu vou até apagar aqui, porque a gente não está no contexto de lei de Newton, mas enfim, nesse sentido, a conservação da energia, a análise de energia para esse nosso oscilador harmônico,
ela, né, toma qual forma? Ela toma a forma meio de mv² mais meio de kx² é constante, né? E eu vou dar o nome aqui de E, claro, porque é a energia desse nosso sistema. Ok? Então, né, a análise que a gente vai fazer para poder obter a dinâmica do nosso oscilador harmônico vai ser a partir dessa equação daqui. Ok? Perceba que a partir dessa equação, a gente já tem uma sugestão de qual que é a solução de um oscilador harmônico. Ok? Por que eu digo isso? Porque, olha só, vamos dividir ambos os lados por E. Ok? Se a gente divide ambos os lados por E, aqui vai ficar igual a 1, aqui vai ficar um E, e aqui vai ficar um E. E vamos colocar também essas constantes que acompanham V e X dentro do ao². Ou seja, né, vamos colocar esse cara daqui com uma raiz e todo mundo aqui ao quadrado. Vamos colocar esse cara aqui com uma raiz e todo mundo aqui ao quadrado. Perceba que essa equação ela é alguma coisa ao quadrado mais outra coisa ao quadrado é igual a 1. Né? Que tipo de expressão, pelo menos, né, a gente deveria sempre ter em mente quando chega em uma equação desse tipo? A gente sempre tem que ter em mente aquela equação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. E percebam, né, essa expressão daqui realmente tem uma correspondência com essa relação. Por quê? Porque, olha só, velocidade e posição, um é a derivada do outro, né? Mais especificamente, a velocidade é a derivada da posição. E a gente sabe que senos e cossenos, um é derivada do outro. Então, de fato, pela cara dessa nossa expressão, a gente já tem uma sugestão de que as soluções do nosso oscilador harmônico vão ser do tipo senos e cossenos. Ok? Isso aqui que eu acabei de fazer não é uma demonstração, ok? É só uma sugestão, mas só para poder mostrar que muitas vezes, quando a gente tem uma expressão, por mais que a gente não consiga obter diretamente a dinâmica, a gente já consegue pegar algumas pistas de qual que tem que ser a cara, né, da solução do nosso problema. E isso, por si só, já ajuda um bocado. Ok? Mas, enfim, essa daqui é a nossa expressão, né, da conservação de energia. Levando em conta que eu quero, a partir dessa expressão, obter a dinâmica do oscilador harmônico, né, que seria determinar qual que é a posição em função do tempo, né, o que eu preciso fazer aqui é explicitar qual é, aqui no caso, a relação entre V e x, né, entre velocidade e posição, exatamente porque eu quero ter uma equação para a posição, que é o objeto, né, que nós queremos determinar. Então, né, enfim, a gente tem aqui a expressão meio de m derivada de x com relação ao tempo ao quadrado, mais meio de kx2 é igual a E, que é uma constante. E o que a gente faz agora? Vamos isolar essa derivada de x com relação ao tempo, né, e escrever essa derivada é igual a alguma coisa, exatamente porque, como só aparece uma derivada, a gente só vai precisar fazer uma integração simples para poder determinar qual vai ser a dinâmica do nosso sistema, para poder obter, de fato, qual vai ser a posição. Ok? Então, vamos passar tudo que não é dx dt para o outro lado. Ok? Então, primeira coisa, né, esse terminho daqui vai para o outro lado negativo. Ok? E vamos passar, né, esse m sobre 2 dividindo. Então aqui vai ficar 2e sobre m. E aqui o 2 vai cortar com esse meio, vai ficar só k sobre m. Ok? Então, né, essa daqui é a nossa expressão, quando a gente passa essas constantes todas. Ok? E agora, tirando a raiz, né, tirando a raiz daqui, pronto, a gente tem qual que é a derivada de x com relação ao tempo. Ok? Então, essa daqui é a equação que a gente vai resolver de fato para poder determinar a dinâmica do oscilador harmônico. Agora, percebam que aqui a gente tem uma aparente dificuldade. Pelo seguinte, a gente quer determinar quem que é a posição em função do tempo. Como no lado esquerdo a gente tem derivada de x com relação ao tempo, para que a gente consiga obter o x, qual que é o procedimento natural? O procedimento natural é, vamos integrar esse cara com relação ao tempo. Então, a gente teria que integrar ambos os lados com relação ao tempo. Só que o lado direito, eu não sei fazer essa integral. Por quê? Porque para fazer essa integração no tempo, eu preciso saber qual é a nossa função x de t. Eu preciso conhecer a solução, mas eu não conheço. Eu quero determinar a solução. Então, percebam, parece que a gente chegou em uma dificuldade que consegue ser resolvida tranquilamente, né, com conceitos de equações diferenciais. Essa equação é uma equação que a gente chama de separável. Mas como eu comentei com vocês, o problema do oscilador harmônico a gente consegue resolver somente utilizando conceitos de cálculo 1. Então, obviamente, eu não vou usar aqui uma técnica de equações diferenciais para a gente poder resolver esse problema. Né? Como é que a gente consegue, de alguma forma, melhorar essa nossa expressão? Né? Bom, eu não sei integrar o lado direito com relação a t, mas eu sei integrar ele com relação a x, porque esse daqui é uma função de x. Então, de alguma forma, né, o que a gente tem que fazer é trocar essa expressão, né, para alguma outra expressão
que seja, né, que a gente consiga obter a nossa resposta integrando com relação a x e não com relação a t. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso utilizando uma propriedade geométrica da derivada que é extremamente útil, que é a seguinte. Né, vamos lá, aqui a gente está querendo determinar qual que é a nossa função x de t. Né, consequentemente, né, a gente pode representar essa nossa função x de t para, inclusive, ter uma noção melhor, né, uma interpretação geométrica melhor do que é a derivada, né, em um gráfico de x em função do tempo, de forma que a nossa solução, a dinâmica do sistema, é uma função aqui, digamos, dessa forma. Ok? Agora, olha só, vamos pegar um ponto qualquer aqui desse nosso gráfico. Qual que é a interpretação de dx dt? Interpretação de dx dt é a inclinação da reta tangente. Ok? Então, vamos lá, a reta tangente, essa é a reta daqui. Ok? Então, vamos desenhar aqui a reta tangente. De forma que essa derivada, que é a inclinação, ela tem a interpretação geométrica de, vamos pegar qual que é o ângulo formado entre, né, essa reta tangente e a horizontal, porque a gente está tomando a derivada com relação a t. E aí o que a gente faz? Esse cara daqui é, por definição, né, tangente de θ. Ou seja, esse cara daqui, né, é seno de θ dividido por cosseno de θ. Agora, olha só, esse seno de θ sobre o cosseno de θ, a gente pode escrever como sendo o quê? Pode escrever como sendo cosseno de θ sobre seno de θ elevado a menos 1. Não fiz nada aqui, certo? Agora, olha só, o cosseno de θ e o seno de θ podem ser escritos em termos de outro ângulo. Qual ângulo? Eu posso definir esse ângulo daqui, ó, o ângulo φ, okay? Que é o ângulo complementar ao ângulo θ. Levando em conta que φ e θ são complementares, essa relação ela é igual a seno de φ sobre cosseno de φ elevado a menos 1. Agora, o que é seno de φ sobre cosseno de φ? Esse cara daqui é, por definição, tangente de φ. E tangente de φ pode ser visto como sendo o quê? Percebam que tangente de φ é a derivada de t em relação a x. O que eu quero dizer com isso? Olha só, se a gente tem uma função x de t, a gente consegue pensar na relação inversa. Ou seja, se x de t é uma relação que, para cada valor de t, né, te retorna um valor de x, eu posso pensar na relação inversa. Okay? Essa mesma expressão pode ser pensada como sendo uma relação entre x e t, de forma que, para cada valor de x, você tem de volta qual é o valor de t correspondente. E aí, no caso, quando a gente analisa esse t de x em um gráfico, a derivada de t com relação a x vai ser exatamente a tangente desse ângulo φ, certo? Consequentemente, esse cara daqui é o nosso dt dx, só que, claro, tudo isso está elevado a menos 1. E a partir daqui, né, a gente chega na relação geométrica que eu estava querendo passar para vocês, que é muito útil, que é sempre que você tem uma derivada total de alguma coisa com relação a outra, esse cara daqui é a mesma coisa que 1 dividido por dt dx, né? É a mesma coisa que você inverter, tratar esse cara como se fosse uma divisão. Né? Isso é interessante, né? Lembrando, uma derivada não é uma divisão, ok? Porém, né, usar essa notação de derivada nos permite, em muitas regrinhas, tratá-la como se fosse uma divisão. Tá aqui mais uma. Além da regra da cadeia, que a gente pode cortar, entre aspas, em cima e embaixo, a gente também pode pensar nessa inversão daqui. Okay? E é muito útil utilizar essa relação daqui pelo seguinte, ó, se essa igualdade é válida, evidentemente, se eu elevo a menos 1 ambos os lados, essa relação continua sendo válida. Eu estou fazendo a mesma operação, né, que é invertível dos dois lados. Agora, essa nova operação, ela é escrita como sendo o quê? Bom, dx dt a menos 1, pelo que eu acabei de comentar com vocês, é dt dx. E o lado direito, que é simplesmente uma raiz, vai ser o inverso dessa raiz. Ou seja, esse cara daqui vai ser 1 dividido por raiz de, vamos só ver aqui quais são os fatores certinho para não errar, 2e sobre m, então 2e sobre m, menos, aqui, menos k sobre mx quadrado. K sobre mx quadrado. Agora, percebam que por essa expressão a gente consegue, a menos de uma integração, certo? Ou seja, a menos de um procedimento de cálculo 1, né, obter quais vão ser as soluções do nosso oscilador harmônico. Né? Isso porque, como eu comentei com vocês, o lado direito a gente não sabe integrar com relação a t, a gente sabe integrar com relação a x. Como agora o lado esquerdo é dt dx e não mais dx dt, a forma natural da gente integrar essa expressão é integrar com relação a x ambos os lados. Então, integra com relação a x, integra com relação a x. E percebam, esse cara daqui vai retornar para a gente uma função do tempo,
E esse cara daqui vai retornar para a gente uma função de x. Ou seja, vamos ter a nossa relação x de t integrando essa expressão. Ok? Pela regra da cadeia, esse nosso lado esquerdo é a mesma coisa que integral de dt. Porque lembrando, dt dx. dx, por regra da cadeia, seria equivalente, entre aspas, a gente cortar em cima e embaixo, é somente integral de dt. E aqui, né, então, esse cara daqui vai ser igual a integral desse nosso lado direito daqui. Ok? Então, e claro, né, integrado com relação a x. Então, o que a gente tem que fazer aqui é basicamente integrar esse resultado, né, para conseguir, de fato, obter qualquer solução do oscilador harmônico. Então, vamos lá. As integrações aqui têm que ser consistentes. Então, vamos lá. Eu vou integrar do tempo inicial, tempo t igual a zero, até um tempo t arbitrário. Ok? Aí aqui, como eu coloquei de 0 até t, ao pé da letra eu tenho que chamar aqui de t', ok? Só porque eu não posso misturar a variável de integração com a variável de fato, mas enfim, isso aqui é só uma picuinha técnica, não vai mudar em nada se você não colocar a linha, ok? É só para um conforto matemático. E aqui, para o lado direito, a nossa integração vai ser da onde? Vai ser de uma posição x inicial até a nossa posição x final. E aí, por conta disso, né, para não confundir variável de integração com o limite de integração, ok? Eu vou só colocar uma linha aqui, ok? Perceba que não muda nada, ok? A integral é a mesma, mas é só para não fazer essa confusão, né? Porque é algo que, enfim, pode gerar confusão mais para frente. Então, o que a gente tem que fazer é resolver essa integração. Vamos lá, lado esquerdo, facinho, né? Integral de dt' vai dar t'. De 0 até t, isso vai dar somente t no lado esquerdo, ok? Lado direito, vamos lá, como é que a gente faz para realizar essa integração? Ela parece ser uma integração complicada, mas não é uma integração complicada. Mas vamos lá, primeira coisa para poder facilitar aqui essa nossa análise, né, vamos mexer um pouquinho nesse integrando, ok? Na verdade, vamos mexer, né, nessa integral como um todo. Né, dá para a gente manipular, fazer uma troca de variáveis aqui, que vai deixar bem evidente o que a gente tem que fazer, ok? Vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, vamos fatorar, né, esse 2e sobre m, para que a gente tenha raiz de 1 menos alguma coisa. É mais fácil a gente sempre fazer manipulações quando a constante é igual a 1. De maneira geral, isso tende a facilitar realmente as nossas integrações. Então, colocando esse fator em evidência, vamos lá, o integrando, ele fica 1 dividido por raiz de, coloquei o 2e sobre m em evidência, ok? Aí aqui vai ficar o quê? Vai ficar 1 menos, e aí, claro, né, esse fator 2e sobre m vai acabar indo para esse outro fator, né, k sobre m. Então, aqui vai aparecer o quê? Ó, o m eu coloquei em evidência, vai ficar aqui um k dividido por 2e x quadrado, ok? Então, o nosso integrando até então fica dessa forma. Eu consigo tirar este fator daqui, né, aqui da nossa raiz, e aqui fica 1 dividido por raiz de 2e sobre m, que a gente consegue escrever como sendo raiz de m sobre 2e. Então, essa aqui é a primeira mudança que a gente vai fazer. Então, 1k sobre 2e x quadrado, ok? Então, tá aqui essa nossa primeira alteração. Agora, quando a gente pega, né, o nosso integrando todo, inclusive com, né, o nosso dx, percebam, seria mais agradável que aqui eu tivesse somente a nossa função ao quadrado e não constante vezes função ao quadrado, ok? Sempre tende a facilitar quando a gente não tem constantes multiplicando a nossa variável de integração. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou definir uma variável u, né, como sendo k sobre 2e. Né, no caso, eu vou definir o u como sendo u quadrado é igual a k sobre 2x quadrado. Porque a gente consegue trocar esse cara todo por um u ao quadrado. Ou seja, na prática, né, a nossa definição do u e x é essa daqui. Derivando u com relação a x, né, se eu derivo u com relação a x, eu chego nessa expressão daqui, de forma que, readequando aqui os lados de dx e du, a gente chega aqui, dx é igual a raiz de 2e sobre k du. E aí, esse dx a gente substitui aqui. Então, aquela nossa integral passa a ser escrita da forma, né? Primeiro, a gente tem aqui aquela nossa constante, raiz de m sobre 2e, ok? E agora a gente vai ter o nosso 1 dividido por 1 menos u ao quadrado. E agora tem o nosso dx. dx é igual ao quê? Ele é igual a du e essa constante daqui, 2e dividido por k dentro da raiz, ok? Raiz com raiz, eu posso, né, colocar a mesma raiz englobando todo mundo. Aqui a gente tem uma simplificação, 2e vai cortar com 2e. Então, aquela nossa integral, né, ela passa a ser uma integral de raiz de m sobre k, ok? E aqui, 1 sobre raiz de 1 menos u quadrado
du. Essa expressão daqui, né, vamos lá, primeiro, né, deixa eu só tirar essa constante aqui, né, da integração, porque é uma constante, mas vamos lá, essa integral daqui, dependendo da sua familiaridade com integrais, já vai ser imediato qual que é o valor dela, ok? O valor dessa integral na prática é arco cosseno de u. E é isso se você já tiver, né, enfim, uma certa prática na parte de integral. Se você não tiver muita prática, olha só, essa nossa integral é uma típica integral que a gente faz uma substituição trigonométrica, ok? Por quê? Porque aqui a gente tem 1 menos u ao quadrado. Né? A forma da gente livrar isso é se a gente chama o u ao quadrado de, por exemplo, cosseno ao quadrado, certo? Se eu chamo u de cosseno, né, sei lá, cosseno de θ, então esse nosso denominador vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado de θ, que é um seno ao quadrado de θ, que dentro da raiz sai somente como um seno. Então a gente tira uma raiz de somas com ao quadrado para uma função trigonométrica. Ok? E aí, claro, a gente também tem que mudar o nosso du para ter uma relação com dθ. Então, né, derivando ambos os lados, a gente tem aqui du dθ é igual a menos seno de θ, né, de forma que o nosso du ele é igual a menos seno de θ dθ. Então, fazendo essa mudança daqui, a nossa integral passa a ser raiz de m sobre k, integral de, vamos lá, aqui vai ficar um menos, então, menos seno de θ dθ, e aqui vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado, que é seno quadrado, sai da raiz como seno, olha só que maravilha, corta em cima e embaixo, então a nossa integral fica uma integral em θ, que vai dar o quê? Esse cara daqui vai dar menos raiz de m sobre k vezes θ. Aqui, no caso, a gente não precisa colocar a constante de integração. Por quê? Porque esse resultado é um resultado que surgiu depois de algumas, né, trocas de variável dessa nossa integral original, que era uma integral definida. Como a nossa integral é definida, a gente não precisa colocar a constante de integração, né? Porque quando a gente for fazer no limite superior menos no limite inferior, essa constante some. Então, basta a gente encontrar alguma solução e depois aplicar os limites de integração. Mas, claro, essa nossa solução está em termos de θ. A nossa integral original era em termos de x. Então, a gente tem que ir voltando nas nossas, né, mudanças de variável até escrever essa nossa resposta em função de x. Como é que a gente faz isso? Bom, primeiro, θ tem uma relação com u. Então, né, aqui a gente tem, por obviedade, que o nosso θ é igual a um arco cosseno, é igual a um arco cosseno de u. Consequentemente, essa nossa solução ela é menos raiz de m sobre k, arco cosseno de u. Agora, u tem uma relação com x, certo? Que era essa relação daqui, ok? No caso, mais especificamente, né, que eu derivei, mas o nosso u era a raiz de k sobre 2e vezes x. Então, o que a gente tem que fazer? No lugar de u, a gente vai colocar raiz de k sobre 2e vezes x. Então, essa daqui é a resposta, né, o resultado da nossa integral inicial, que era esta integral daqui. Ou seja, lado esquerdo da integração deu t, lado direito da integração deu menos raiz de m sobre k, arco cosseno de raiz de k sobre 2e vezes x. Isso daqui avaliado, né, de x0 até x. Então, essa é a nossa, né, enfim, a nossa solução do oscilador harmônico. Claro, está muito feia, a gente tem que ajeitar aqui, né? Até porque, olha só, aqui a gente tem t em função de x. Eu quero x em função de t. Okay? Então, eu vou até levar esse cara aqui mais para o lado, para a gente ter um pouquinho mais de espaço. Ok? Mas, enfim, percebam que se t em função de x é um arco cosseno, a função inversa vai ser um cosseno. Então, a gente vai ter realmente uma função do jeito que a gente espera para o oscilador harmônico. Ok? Vamos lá, esse cara daqui, avaliado no limite superior menos no limite inferior, no limite superior vai dar exatamente esse cara, então, simplesmente essa expressão. Agora, menos essa mesma expressão em x igual a x0, que é o nosso x inicial. Aqui na prática eu não preciso escrever esse cara todo. Eu posso simplesmente colocar aqui como sendo, sei lá, uma constante alfa, menos alfa. Por quê? Porque independente de quem que é esse cara todo, percebam, se no lugar de x eu coloco x0, essa expressão é uma constante. Não interessa muito qual é o valor dessa constante, mas é uma constante, que depende do nosso x0. Ok? Então eu vou simbolizá-la somente como um alfa para a gente entender qual que é o papel dela na nossa solução final. Então, né, enfim, depois de aplicar os limites tá aqui, o que a gente faz agora? Bom, passa o alfa para o outro lado, então aqui vai ficar,
né, alfa mais T, ok? Passa essa constante daqui para o outro lado, né? Deixa eu só ver aqui para não esquecer quanto é que é. Vai aparecer aqui um K sobre M dentro da raiz com um sinal de menos, ok? E, olha só, agora a gente já consegue isolar o nosso, né, inverter o nosso arco cosseno. Então, né, no final de contas, essa expressão passa para a gente que raiz de K sobre 2E vezes X vai ser igual a cosseno desse lado direito, ok? O que vai ser um cosseno de menos raiz de K sobre M, T mais alfa. Perceba que cosseno é uma função par. Então eu posso tirar esse sinal de menos, colocar um sinal de mais que não faz diferença. Porque cosseno de menos x é igual a cosseno de x. Ok? E agora o que a gente faz? Passa aqui nessa nossa constante para o outro lado. Então 2E sobre K dentro da raiz. E olha só o que a gente acabou de terminar. X em função do tempo. Ok? Só para poder deixar com uma cara mais agradável, né? Vamos lá, o nosso x vai ser igual a uma amplitude, ok? De forma que a nossa amplitude ela vai ser igual a raiz de 2E sobre K, ok? Ou seja, amplitude tem a ver com a energia, né? O que é natural, vezes cosseno de... Perceba que raiz de K sobre M vezes alfa, raiz de K sobre M é constante. Alfa também é uma constante. Então, esse produto também é constante. E eu vou chamar essa constante de φ, por um motivo vai ficar claro. Consequentemente, aqui vai ficar um cosseno de raiz de K sobre M vezes T mais φ. Então, essa daqui é a nossa solução. Essa aqui é a nossa solução geral do oscilador harmônico. Ok? Amplitude, um cosseno com uma frequência bem específica, que é qual frequência? Né? A frequência é exatamente o raiz de K sobre M, a frequência angular de oscilação. Consequentemente, a frequência física de fato, né? Vai ser isso sobre 2π. Então, né, tá aqui, nosso K sobre M. E, consequentemente, o período de oscilação vai ser 2π raiz de M sobre K. Ok? E esse φ daqui é a fase inicial, ok? Depende das condições iniciais. E, de fato, depende das condições iniciais. Esse φ, indiretamente, estava relacionado com quem? Estava relacionado, já apaguei aqui, mas com o nosso x0. Então, conhecer a posição inicial, né, de um oscilador harmônico, né, que está se movimentando, te permite, né, determinar quem que é esse φ. Isso é fácil a gente perceber, né? Olha só, indiretamente, x em t igual a 0 vai ser o quê? Vai ser um a cosseno de φ. Então, se x em t igual a 0 é x0, matou. Essa é a relação que passa para a gente, né, o φ em função da nossa posição inicial. A partir do momento que a gente tem a posição em função do tempo, a gente também consegue determinar a velocidade em função do tempo, certo? Como é que vai ser a velocidade? Né, deixa eu até colocar aqui em azul. Bom, velocidade é derivada da posição do tempo. Se a gente for derivar esse cara, o que vai aparecer aqui? Ó? Vamos lá. A, que é a constante, derivada do cosseno vai dar menos seno. Então, menos seno de raiz de K sobre M, T mais φ, vezes o derivado que está dentro. Vai aparecer aqui um raiz de K sobre M. Então, essa daqui é a velocidade, né, do nosso oscilador harmônico. E aqui, né, só para poder verificar se está consistente, a gente tinha a relação de que meio de mv quadrado mais meio de kx quadrado era uma constante que era a energia. Agora que a gente sabe quanto é que é V e quanto é que é X, a gente pode substituir. Olha só, meio de M, V quadrado vai ser A ao quadrado, K sobre M, ok? Vezes seno ao quadrado desse argumento, mais meio K vezes X quadrado. X quadrado vai ser simplesmente A ao quadrado, cosseno ao quadrado desse mesmo argumento. Vamos lá, massa vai cortar com massa. E o que a gente tem aqui? Meio de Ka ao quadrado. Meio de Ka ao quadrado. Vamos fatorar. Meio de Ka ao quadrado, seno ao quadrado de alguma coisa, mais cosseno ao quadrado, né, desse alguma coisa, que pela relação fundamental da trigonometria é 1. Então, esse cara daqui vai dar meio de Ka ao quadrado. E perceba, o que é meio de Ka ao quadrado? É a nossa energia mecânica. E olha só, a gente sabe qual é a amplitude, certo? Olha só, a amplitude é a raiz de 2E sobre K. Vamos substituir, ok? Então, olha só, raiz de 2E sobre K ao quadrado vai ficar 2E sobre K. Com meio de K, K corta com K, 2 corta com 2. Esse cara daqui realmente é a energia, ou seja, nossa resposta está consistente, está tudo bonitinho como deveria ser. Ok? Então, essa
é a solução do nosso oscilador harmônico, um sistema que oscila com frequência bem definida, ok? A partir de uma função cosseno. Né? Poderia ser um seno também, porque essa fase permite você escrever a solução como seno ou cosseno. Né? Fica aqui de exercício. Né? Enfim, ao invés dessa substituição, o é igual a cosseno, escreva o igual a seno. Você vai chegar nas mesmas coisas, só que invertendo senos com cosseno. Ok? E é isso. Essa é a solução do nosso oscilador harmônico via energia. Né? E um comentário que eu queria fazer demais aqui nesse momento é o seguinte. Dependendo da sua familiaridade com cálculo, né, e principalmente, se você não tiver feito o cálculo 1 todo, no momento que você está vendo, né, esse meu curso, em particular essa aula, é possível que você esteja pensando, Felipe, você falou que a energia facilita muito a análise dos sistemas físicos. Pô, isso é facilitar? Que isso? Você teve que fazer um punhado de conta, você teve um punhado de análise para poder fazer aqui. Isso daqui está longe de ser um problema fácil, um problema simplificado pela energia. A questão é que esse questionamento é um questionamento subjetivo. Né? Percebam que, ao usar a energia, a gente trocou o nosso problema de uma equação diferencial de segunda ordem, que precisava de técnicas de equação diferencial para poder ser resolvida, por um problema de cálculo 1. Isso não é subjetivo. Independente se você considera essa integração, esse problema de cálculo 1 difícil ou fácil, e claro, isso vai depender de estudante para estudante. Tem estudante que vai bater o olho nessa integral daqui e já saber qual que é o resultado. Tem estudante que vai demorar mais para isso. Independente de você achar essa conta fácil ou difícil, a matemática do problema foi simplificada, foi facilitada pelo uso de energia. Porque a gente transformou o nosso problema de equações diferenciais em um problema de integração simples, que é um problema de cálculo 1. Ok? Percebam, eu não fiz nada aqui que não seja visto em cálculo 1. Todos os procedimentos que eu fiz aqui são procedimentos de cálculo 1. E essa é a facilidade que eu comentei com vocês. Né? Pode ser que, usando energia e caindo em um problema de cálculo 1, pode ser que você considere esse problema chato de resolver, difícil. Mas perceba, esse é um questionamento subjetivo. Se você transforma um problema matemático de equações diferenciais de segunda ordem em um problema de cálculo 1, pô, você está facilitando muito a matemática do seu problema. Inclusive, se você não considera que você facilitou o problema, se você pegar o seu problema e colocar para um computador resolver, o computador vai achar que facilitou. Porque para o computador é muito mais fácil resolver um problema desse tipo do que um problema de equações diferenciais, né, de ordem maior. Então, né, enfim, veja essa questão de facilitar a análise do sistema físico, principalmente do ponto de vista matemático. Eu transformei uma matemática mais complicada desse problema em uma matemática mais simples. Okay? A matemática é mais simples, né, como estrutura. Agora, se o problema é fácil ou difícil, aí é subjetivo. Depende da sua familiaridade, depende do seu contato com o cálculo. Mas o que importa é que está aqui a solução completa do oscilador harmônico em termos somente de cálculo 1 a partir da análise de energia. Mas então é isso, né? Vou encerrando o vídeo de hoje e volto com vocês nas próximas aplicações de trabalho e energia, que aí sim, né, eu garanto, vão ter contas mais simples e mais rápidas do que essas que eu fiz aqui para o oscilador harmônico, que realmente, de todas as aplicações, vai ser a aplicação mais trabalhosa que eu passei para vocês.